Oi pessoal, boa tarde, meu nome é Alan e o jogo de hoje o jogo que eu vou apresentar hoje é um jogo para 2 jogadores, não tem muitos jogos nessa quantidade de players, mas eu confesso que sou um fã do gênero porque os jogos de 2 jogadores eles costumam ser muito desafiadores, né? Você não tem muito para onde correr, você não tem como variar a sua estratégia, vamos dizer assim, né? Então, nos jogos de 2 jogadores o legal que é o seguinte, é eu e você e daqui não corre. Quando me perguntam qual é o meu jogo preferido de 2 jogadores, de todos os tempos, e eu sou um péssimo jogador desse jogo, não péssimo, mas eu acho que eu tento me virar. Xadrez. Xadrez pra mim é o jogo supremo. Tanto que grandes mentes da humanidade, né, grandes pensadores ou grandes figuras históricas, sempre o elegeram como o jogo. Né? Acho que um dos melhores exemplos para citar é Napoleão Bonaparte, que ele era um excelente jogador de xadrez e ele se referia ao xadrez como o jogo. E o jogo que eu vou apresentar hoje para vocês talvez nem seja tão novidade, porque o autor ele é muito presente nas redes sociais, volta e meia ele está sempre colocando coisas do seu jogo, seja de forma online, seja de reinvenções do jogo dele, ou tabuleiros diferentes. Ele é um jogo lindíssimo, com apresentação perfeita. O jogo de hoje é o Trench, do Rui Alípio Monteiro. O Trench é um jogo português para 2 jogadores. Ele vem nessa caixa gigante, foi publicado pela Wise Games. Ele tem aí uma duração de 45 a 60 minutos, estimado. Aqui a parte interna da caixa dele, a parte do fundo. Uma das coisas que eu gostei desse jogo, assim, eu bati o olho e gostei do visual. Aqui nós temos o tabuleiro, que se vocês prestarem atenção, ele é igualzinho um tabuleiro de xadrez. Só que você não joga com ele assim, você joga com ele assim. Então nós temos o lado do exército preto e o lado do exército branco. Para quem não sabe, a palavra trench significa trincheira. E o objetivo do autor nesse jogo foi representar as batalhas de trincheira, que foram algumas das batalhas mais sanguinolentas, né, da história da humanidade, que se deram na Primeira Grande Guerra. O que vem mais no jogo, além desse tabuleiro belíssimo? Vem esses 2 pacotinhos aqui, aliás, saquinhos, desculpa, com as peças nas suas respectivas cores. Esse jogo, eu comprei ele numa loja brasileira, tá? Se eu não me engano, uma loja online chamada Eu Compraria. Eu acho que eles não tem mais, eu acho que esgotou. Aqui, ó, vamos apresentar as peças nas suas graduações, que eu não vou lembrar todas de cabeça, eu vou abrir o meu manual aqui, uma colinha. Então nós temos aqui o general, tá aqui, ó, o general. Depois nós temos, cadê ele? O coronel. Não, gente, perdão, eu errei, tá? General. Ou tá certo? Não, tá certo, galera. Não, aqui, eu tô falando errado. General, 4 estrelas. Depois, coronel, 3 estrelas. Depois nós temos o capitão com suas 2 estrelas, mas na verdade patente, né? Com suas 2 patentes. Depois nós temos o sargento com a sua única patente. E por último, o peãozinho nosso de cada dia, o soldado, que não tem patente nenhuma. Da mesma maneira que o xadrez, né, onde cada peça tem a sua importância e o seu poder de ataque, o Trench ele não foge dessa regra. Só que aqui a diferença, deixa eu abrir a tabelinha aqui para vocês olharem, é que as peças elas têm essa movimentaçãozinha aqui, ó, nessa tabelinha de cola. Tá? O manual do Trench ele é facílimo, você lê ele super rápido, ele vem em 5 línguas. Ele vem em português, espanhol, francês, inglês e alemão. E aqui nós temos, né, o número de peças. Então, o general você tem uma peça, o coronel 2, o capitão 3, o sargento 4 e o soldado 6. Da mesma maneira que o xadrez, as peças mais fracas em maior quantidade e as peças mais fortes em menor quantidade. E aqui também é o seguinte, o número de cada patente é o número de movimentos que a peça faz. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o general ele tem 5 estrelas, então ele pode se movimentar 5 casas em qualquer direção. E aqui no fundo tem a cola do movimento, dos movimentos que a peça pode fazer. Então aqui, ó, vocês viram o general, depois aqui, ó, e assim por diante. Desculpa, eu repeti a peça, perdão, galera.
E aí aqui o sargento e por último o soldado, que só anda em movimentos ortogonais. Se vocês repararem o acabamento do jogo, ele é todo feito numa resina belíssima, ele é emborrachado. Esse aqui, galera, é um jogo assim... Eu sou um grande fã de jogos bonitos na mesa, né? Embora muitos jogos bonitos não sejam necessariamente bons, mas o Trench eu acho que o autor conseguiu fazer uma obra de arte. Perfeito, assim, o jogo é belíssimo. E ele é um jogo fácil de ensinar, você pega rápido. Ele é uma reinvenção do xadrez. Falando um pouquinho sobre as regras. As peças se movimentam, né? O objetivo é você capturar as peças inimigas. Então você começa aqui, elas são distribuídas dessa maneira, dos mais fortes para os mais fracos. E a mesma coisa no tabuleiro inimigo. E essa parte aqui do meio, onde você tem as duas cores compartilhando, é considerada a trincheira. Então tem uma série de regras. Por exemplo, quando uma peça sua está na trincheira, ela não pode atacar uma peça inimiga que esteja lá. Porém, o contrário é válido. E toda vez que a sua peça se movimenta e ela captura uma peça, ela termina o movimento na peça. Quando ela começa um movimento na trincheira, ela pode capturar mais de uma peça. Em termos nerd, acho que seria mais ou menos um Berserker Rage, alguma coisa do gênero. E você também tem movimentos, por exemplo, aqui quando um inimigo entrou no seu território, você não pode voltar para trás para pegá-lo, mas o mesmo é válido. Ele aqui ele pode voltar para pegar você dentro do seu território. Isso também dá um quesinho de realidade, porque faz sentido, né? Você está lá entrincheirado, de repente o cara pula pela trincheira e você vai dar as costas para pegar ele. Então o cara que está lá atrás dá um peteco nas suas costas. Então eu achei muito bem estudada a mecânica desse jogo. O Trench, até então, ele só tem uma única edição, ele não tem expansões, acredito que não vai ter. Ele é um jogo um tantinho difícil de achar, tá? Não é um jogo fácil, ele é um jogo caro. Na época eu devo ter pago aí uns 240, 250 reais, mas aí comprei no cartão, em suaves prestações, até perda de vista, então ele ficou aceitável. Para quem quiser adquirir o jogo, eu aconselho vocês entrarem em contato direto com o Rui Alípio, porque ele tem perfil no Facebook, ele participa lá da nossa querida Board Games Brasil, onde todo dia tem uma briga que não leva a lugar nenhum. E ele é um cara muito fácil, muito sociável. Para quem comprou o jogo aqui na pré-venda do Brasil, era para o jogo ter vindo autografado, mas teve um problema no envio. Então ele gentilmente mandou esse cartãozinho autografado aqui, onde ele coloca: a vida é o maior jogo de estratégia, by Trench, Rui Alípio. Eu, como um grande fã de estratégia homem a homem, eu acho que quando você tem um jogo de estratégia onde você tem muitas pessoas jogando, você tem uma série de fatores, né? Você tem alguns jogos você tem o fator sorte, outros jogos você tem o fator maior conhecimento do jogo, né? Ou até quando surgem as famosas panelas na mesa, porque tem muitos jogos que ele tem esse problema quando percebe que você tem um jogador ali que ele virou o alpha player da partida, todos vão nele para impedir o cara de ganhar. Então o jogador que está na frente, ele às vezes fica tanto tempo se defendendo dos outros que o cara que está em último pode dar uma reviravolta e ganhar, e assim por diante. Vários jogos sofrem dessa característica, eu não vou nem colocar como problema, mas dessa característica. E eu acho que o Trench e vários outros jogos player to player, né, não tem esse problema justamente por isso. É eu e você. Então eu gosto disso, do desafio homem a homem. Eu acho muito legal. Então tudo que você tem que pensar muito para sobrepujar o movimento do adversário. Eu vou até viajar um pouco aqui agora, não tem nada a ver com board game, mas tem a ver com estratégia. Um dos motivos de eu estar gostando tanto de fazer jiu-jitsu, eu comecei, já estou indo para o 5º mês, é justamente por isso, porque é uma estratégia, você não precisa ser necessariamente forte, você tem que saber encaixar bem os golpes na hora certa e com o movimento certo. Então, é mais ou menos por aí, xadrez, Trench e tantos outros jogos. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. E queria dar um recado aqui, rapidinho. Teve uma pessoa que me pediu para fazer uma resenha desse camarada aqui, ó. Eu vou até levantar para pegar. O Imperial Settlers. Então, pro próximo vídeo, vou fazer uma resenha dele, que logo logo deve estar saindo pela Fanbox. Já deve estar em fase de finalização. E um dos próximos jogos também, que eu vou fazer uma resenha, que também já existem várias resenhas dele por aí na net, é o Flashpoint dos bombeiros. Mas como está saindo a versão também pela Fanbox, e eu acho que assim, a gente tem que dar um up mesmo para os jogos que estão saindo por editoras nacionais. Então, vão ser os meus 2 próximos vídeos, beleza? Pessoal, aquele abraço.